O Nair diz, interessante. Ele pede pra galera se inscrever no canal e deixar o like. Ele fala caramba que gatinha e fala que definitivamente ela faz o tipo dele. Ele pergunta como ela vai e fala que ela é incrível. E em seguida ele fala que ela vai cair nos arbustos. Ela diz que não conversa com pessoas aleatórias, ele fala que eles podem mudar isso e em seguida se apresenta. Ela fala que está bem, ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que sim. Ele pergunta por que ela não está interessada e ela diz que não conversa com homens aleatórios. Ele pergunta se ela não conhece pessoas novas e ela diz que dessa forma normalmente não. Ele fala que isso é uma coisa normal ou pelo menos ele imagina isso. Ela fala que não gosta disso, ele pergunta se não e ela fala que não. Ela fala que não tem o costume e ele fala que eles podem mudar isso e em seguida diz que o nome dele é Nair. Ela pergunta se ele ainda não entendeu e já ele pergunta se ela precisa ser tão rude. Ela fala que não sabe nada sobre ele e nem a condição financeira dele e ele pergunta condição financeira? Ela fala que nem o conhece para assim do nada agora conversar com ele. Então ele fala que tudo bem e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela disse sobre a condição financeira dele. Ele fala que isso é uma loucura e em seguida diz que ela está voltando. Ele pergunta se ela gosta de bater forte assim na porta do carro dele. E ela pergunta como assim e fala que voltou para conversar com ele. E ele fala, você acabou de dizer, calma aí, você acabou de dizer que não estava interessado, não foi isso? Ela fala que não sabia que ele tinha esse carro e ele pergunta o que o carro dele tem a ver com isso. Ela fala que dá para perceber que ele é bem sucedido e ele pergunta o que isso tem a ver com ela. Ela fala que eles podem conversar e ele pergunta conversar sobre o quê? Ele pergunta por que ele conversaria com ela e fala que ela não está demonstrando um interesse genuíno nele. Ela fala que ele ainda nem a conhece, ele fala que ela não quis conhecê-lo. Ele fala que tentou conhecê-la, mas que ela não quis conhecê-lo. Ela fala que agora está tentando conhecê-lo, ele fala que não está ouvindo bem e pede para ela dar a volta. Ele pergunta e aí, e ela fala que quer conversar com ele, e ele pergunta por que ele conversaria com ela agora. Ela fala que ele estava tentando conversar com ela quando ela estava na calçada. E já ele fala que ela não queria conversar com ele e que agora está parecendo até outra pessoa. Ela fala que depois que viu o carro dele, ela resolveu voltar para falar com ele. Ele fala que então o carro dele chamou a atenção dela e ela resolveu voltar, e ela diz que isso é uma loucura. Ele pergunta como assim uma loucura e fala que não está entendendo o que ela quer. Ela pergunta se ele ainda quer conhecê-la e pede para entrar. Ele fala que ela nem quis conhecê-lo, mas ela diz que agora ela quer. Ele fala que o que aconteceu foi um fato e que ela só voltou por conta do carro dele. Ela fala que explicou para ele no começo que ela não tem o costume de falar com desconhecidos na rua. Ele fala que então ele gostaria de saber por que ela está ali conversando com ele agora. Ela fala que ela vê que provavelmente ele poderia fazer algo por ela e ele pergunta algo por você? E ela diz que sim e fala que ela está falando se eles tivessem um relacionamento. Ele pergunta por que ele faria algo por ela, sendo que ele nem a conhece. Ele pergunta por que ela pensaria que ele faria algo por ela. Ela fala porque é isso que os homens fazem quando estão num relacionamento. Ele fala quando estão em um relacionamento e diz que ele nem a conhece. E em seguida pergunta se ela entendeu. Ele pergunta o que ela faria por ele e ela diz que ela acredita que ela seria uma ótima mulher para ele. Ele pergunta se é verdade e por que ela acha isso. Ele pergunta o que ela pretende somar no relacionamento, já que ela quer que ele cuide dela. E como ela começa a rir, ele pergunta o que está acontecendo. E em seguida diz que nada disso para ele faz sentido. Ela fala que sinceramente ela acha que ela pode ser uma ótima mulher para ele. Ele pergunta se ela é solteira e ela diz que é solteira. Ele pergunta há quanto tempo ela está solteira e ela diz que há 3 anos. Ele fala que agora ele já sabe o porquê. Ela pergunta como assim, ele fala que agora ele sabe porque ela está há tanto tempo solteira. Ela fala porque ela escolheu assim, mas ele diz que não e fala pra ela dizer a verdade. Ele fala pra ela não mentir e diz que não foi escolha dela. Ela fala que ela disse pra ele que ela não fala com qualquer um, mas ele pede pra ela não mentir e diz que essa não foi a escolha dela. E como ela começa a rir, ele fala que não está achando graça. Ela pergunta se ele já ouviu a frase que atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Ele pede para ela falar sério e também pede para ela dar uma volta.
e em seguida pede para ela esperar e pergunta se só é isso que ela vai trazer para o relacionamento. Ela fala que pode agregar em muitas coisas, mas que ele vai conhecer com o tempo. Ele pergunta o que ela quer, senão ele vai embora, porque ele não gosta de perder o tempo dele. Ela fala que quer conversar com ele e ele pergunta conversar sobre o quê. Ela fala que assim eles vão poder se conhecer, mas ele fala que já sabe o suficiente. Ela fala que ele nem sabe o nome dela, ele fala que nem precisa saber. Ela diz que está falando sério e que quer entrar para conversar com ele. Ele pergunta se ela quer entrar e ela diz que sim. Então ele diz que ela pode entrar. Ele fala, caramba, não dá pra acreditar, ela só quis entrar no meu carro depois de ver o tipo de carro que eu tenho. E fala que depois que ela viu o carro dele, ela mudou completamente. O Landan diz que tem uma ruiva se aproximando, mas que ela parece ser hispânica. Ele fala que ela faz o tipo dele e que nós vamos ver o que ela tem pra dizer. Ele pergunta como ela vai e fala que gostou dos olhos dela. Ele pergunta qual o nome dela, mas ela continua sem responder. Ele pergunta se ela não pode responder e ela pergunta o que ela vai dizer. Ele fala que o nome dele é Landa e diz que é um prazer conhecê-la. Ela pergunta o que ela vai ganhar ao conhecê-lo e ele pergunta como assim o que ela vai ganhar. Ela pergunta se vai ter algum benefício para ela e agora ele que prefere não responder. Mas quando ela vê ele destravando as portas do carro, ela pede para ele esperar. Ela pergunta o que ele vai fazer e ele fala que vai cuidar da vida dele. E mais uma vez ela pergunta o que ele vai fazer e ele fala que já disse que ele vai cuidar da vida dele. Ela fala que ela vai ajudá-lo a cuidar da vida dele e ele pede para ela falar sério e que ela já escolheu o que ela queria. Ela pergunta do que ele está falando e ele fala que ela deixou muito claro que ela não estava interessada. Ela fala que ela disse, mas ele a interrompe e fala que ela disse que ela queria algum benefício. Ela fala que não é exatamente isso que ela disse, mas ele fala que é exatamente isso. Ele fala que depois de tudo o que aconteceu, agora é ele que quer saber que tipo de benefício ele vai ter ao conversar com ela. Ela fala que num relacionamento sempre tem algum benefício, ele fala que não é o namorado dela e em seguida pede para ela dar a volta. Ela pergunta para onde ele vai e como ele não entende, ela repete novamente. Ele fala que ainda quer saber que tipo de benefício ela esperava. Ela fala que isso aconteceu antes, mas agora ela quer saber para onde ele vai. Ele fala que ela já disse o que ela queria e agora ele está tentando entender o que ela quer. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta entrar para quê. Ela pergunta se ele vai embora sem ela e ele fala que ele não tem nada com ela e não tem por que levá-la com ele. E ela diz, vamos lá, vamos ver o que acontece, mas ele fala que não tem nada pra ver e que ele não tem nada pra ela. Ela fala que eles podem sair e ele pergunta sair pra quê. Ela fala que eles podem se divertir e ele pergunta que tipo de diversão ela está falando. Ela fala que eles podem se divertir de verdade e ele pergunta como. E ela diz que ele vai ter que ver. Ele fala que não vai levá-la pra sair sem saber o que vai rolar. E ela diz, vamos lá e a gente vê o que acontece. Mas ele fala que assim ele não está interessado. Ele fala que não entendeu a mudança dela e ela diz que ele também mudou. Ele fala que ela mudou depois de ver o carro dele e que depois de ouvir o que ela disse no começo, ele simplesmente foi embora. Ela pergunta se pelo menos ele vai querer o número dela, ele fala que se ele conhecê-la melhor, talvez sim. Ele fala que ele sente que ela vai desperdiçar o tempo dele e ela pergunta por quê. Ela pede para eles darem uma volta para ver o que acontece, mas ele fala que não vai sair para lugar nenhum. Ela pergunta por que não e ele pergunta por que ele sairia com ela e ela fala que vai mostrar pra ele. Ele pergunta o que ela vai mostrar pra ele e ela diz que eles vão poder se divertir. Ele pergunta que tipo de diversão ela está falando e mais uma vez ela fala que eles vão se divertir. Ele fala que ele fez uma simples pergunta e ela fala que o tipo de diversão que ele quiser. Ele fala que ele não tem nada pra dar pra ela e fala que já está adiantando isso. Ela pergunta o que ele quer dizer, ele fala que está explicando pra ela que não vai dar nada pra ela, não tem dinheiro, não tem nenhum benefício para ela, e em seguida ele fala que se ela estiver satisfeita, ela pode entrar no carro, se não pode ir embora. E ela diz que vai entrar.
Ele pergunta o que ela gostaria de fazer e ela fala que gostaria de fazer compras ou algo parecido. E ele pergunta por que ele faria isso e diz que é melhor ela ir sozinha. Ela pergunta ir sozinha, ele fala que afinal de contas ele não precisa comprar nada. Ela pergunta como assim sozinha e ele fala que já disse que ele não vai gastar o dinheiro dele com ela. Ela fala que eles podem sair, mas ele fala que já disse que ele não precisa fazer compras. Ela fala que ele pode ser um cavalheiro, ele fala que pode levá-la para jantar, mas que ele não vai levá-la para fazer compras. Ele fala que deixou muito claro para ela lá fora como ia rolar. Ela fala que tudo bem e pergunta qual o objetivo dele. Ele fala que queria conhecê-la um pouco mais para saber que tipo de mulher ela é. Ela pergunta qual o propósito dele, que ela está ali para conhecê-lo, mas o que ele quer depois. Ele fala que não é o tipo de pessoa que fica esperando coisas e que ele deixa a vida seguir o seu próprio curso para depois ver o que vai rolar. Ele fala que não vai gastar o dinheiro dele com ela e em seguida diz para ela sair e ela diz que tudo bem. Ela fala para ele se divertir e deseja um ótimo dia para ele e ele fala para ela também.